Bom, gente, boa tarde. Hoje eu e meu grupo, que é a Isadora, o Pedro Gontijo e o Arthur Vieira, a gente vai fazer uma análise sobre o discurso We Shall Fight on the Beaches do primeiro-ministro inglês Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Esse discurso foi o discurso mais famoso dele, então assim, vou dar uma rápida contextualizada aqui sobre a situação e sobre o que estava acontecendo quando ele discursou. Então, assim, esse discurso aconteceu no dia 4 de junho de 1940, que não coincidentemente foi o último dia da Operação Dínamo, também conhecida como o Resgate de Dunkerque. O que aconteceu foi que muitos soldados aliados, assim, tanto franceses quanto ingleses, ficaram encurralados ali no norte da França, na cidade de Dunkerque, pelos nazistas. E a única forma deles se resgatarem, se salvarem, era pelo mar, partindo do norte da França até o sul da Inglaterra. Então, assim, aconteceu uma comoção muito grande, não só dos ingleses, mas também de muitos países que, teoricamente, não teriam nada a ver com a guerra, como, por exemplo, Dinamarca, Bélgica, que mandaram embarcações também. Mas o mais legal foi que tinha, assim, todo tipo de embarcação. Então, todos que tinham alguma forma de ajudaram. Então, assim, tinha, por exemplo, navios de guerra gigantes, mas também tinham embarcações pequenas, como, por exemplo, de pesca. Então, assim, essa operação ela durou do dia 26 de abril de 40 até o dia 4 de julho. Então, assim, foi uma operação de 8 dias, mas ela é considerada como a operação de resgate mais bem sucedida da história, porque, assim, nesse período de 8 dias eles conseguiram salvar mais de 338 mil vidas, né? Então, assim, depois que acabou, né, a operação, o Churchill veio publicamente na Câmara dos Comuns inglesa e proferiu seu discurso. Esse discurso ele tinha um viés tanto para... Tinha três alvos principais, né? Tanto para a população inglesa, para dar um parecer sobre o que tinha acontecido, né, o que estava acontecendo, tanto para o exército, que era um mérito enorme ter conseguido salvar todas essas milhares de vidas, mas principalmente era um recado para o eixo, principalmente para a Alemanha nazista, dizendo que assim, a Inglaterra, mesmo estando isolada, mesmo estando sem seu principal aliado, né, que a França já tinha sido dominada pelos nazistas, a Inglaterra continuaria lutando, continuaria batalhando, continuaria sem desistir, mesmo sozinha, mesmo enfrentando todas as dificuldades naquela época. Para realizar nosso trabalho e o estudo do discurso de Churchill, nós utilizamos dois conceitos principais, a análise de conteúdo e a análise de discurso. A análise de discurso leva em consideração tudo isso que o Vinícius falou, então o contexto histórico da situação. Leva em consideração a Batalha de Dunkerque, a todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, os alemães invadindo os aliados. Então tudo isso é levado em consideração na análise de discurso, para entender de qual posição o discursante está dizendo aquilo, quem ele pretende atingir e quais os objetivos dele com o discurso. Além disso, a análise de discurso busca descobrir os sentidos implícitos, aquilo que não foi dito com palavras, mas que foi o objetivo do discurso. Por outro lado, a análise de conteúdo, ela busca fazer uma sistematização do texto e entender as escolhas de palavras e de sentido que aquele texto pediu. Ou seja, é o que o Arthur vai falar mais daqui pra frente, que é sobre as palavras, quantas vezes ele escolheu falar cada palavra, o que ele quis dizer com essas palavras e expressões, se ele usou algum tipo de mecanismo linguístico para dar ênfase em alguma parte, dar menos ênfase em outras. Então, tudo isso faz parte da análise de conteúdo, que também foi usada para fazer nosso trabalho. Agora, focando um pouco mais no discurso em si de Churchill, We Shall Fight on the Beaches, vamos focar um pouco nas palavras individualmente. As 15 palavras mais utilizadas que o nosso programa reconheceu foram We, Fight, Shall, British, German, French, Army, Force, Air, Man, Enemy, Invasion, Defend, Beaches e Troops. E cada uma dessas palavras tem seu peso estratégico e foram selecionadas para estar naquele momento, sabe? Porque, voltando um pouco mais na parte que o Vinícius falou, a Inglaterra estava numa situação bem complicada, porque a França, que era seu aliado, tinha acabado de ser dizimada, a Alemanha estava com um poder muito forte e todos os cidadãos ingleses estavam com medo, estavam assustados com o que a Alemanha poderia fazer com o país. Mas aí, nesse momento, que entrou a figura imponente que o Churchill e fez o seu discurso.
Todas as palavras têm seu peso, têm seu significado, porém, eu vou focar nas 6 primeiras, porque já dá para dar uma ideia do que o Churchill quis falar. No nosso trabalho, a gente dividiu essas palavras em trios. Então, we shall fight. O we, de começo, ele significa essa união mesmo, que o Churchill estava falando e não era só ele sozinho. Porque ele não fala I will, tal coisa, I will go, tal coisa. Ele sempre falava we shall, we will. Então, é uma palavra que significa que o povo inglês inteiro tem que se unir para derrotar os ingleses, que são um inimigo em comum. E, tipo, isso também significava não só os ingleses, significava também a França, que era seu aliado, que estava, tipo, destruído. Então, era uma questão de pegar uma confiança maior. Já o fight é justamente isso, é a luta não só armada, né, porque, tipo, o Churchill queria passar essa opção de força bruta e tal, mas também queria mostrar que tem que ter uma luta moral do povo inglês contra o povo alemão. E já o shall, ele foi colocado justamente para dar essa imposição no meio do Churchill, porque ele poderia falar que, tipo, nós podemos tal coisa, mas não, ele falou, nós iremos. O shall é isso, o shall é futuro, o shall é podemos, iremos, podemos não, o shall é futuro, iremos. Então ele está impondo que eles iam lutar junto contra o mal em comum, que era a Alemanha. Já o próximo trio de palavras é justamente as 3 nacionalidades. Então, British, French e German. O British significa mais essa questão da união, que nem o we, mas o foco maior está na questão do French e do German. Vale lembrar também que o Churchill falou no discurso dele 13 vezes cada uma dessas palavras. Então, foi uma questão de igualar as nacionalidades. Por quê? Porque ele queria falar bastante German, para evitar falar nazista ou falar aquele pessoal, porque o German ele é muito mais impessoal, você, tipo, falar aqueles alemães, entendeu? Tipo, os gringos, tipo isso. Justamente para desumanizar um pouco o povo alemão e ter mais união entre o pessoal da Inglaterra para poder ganhar essa batalha. Já o French é justamente para dar uma questão de, tipo, a França, nossa aliada, caiu, mas caiu com honra, sabe? Porque eles perderam a batalha, tipo, muito feio, foram dominados, porém, caíram com honra. Foi contra um inimigo muito forte, em comum, e eles não estavam destruídos, porque a Inglaterra estava ali para lutar junto com eles. Então, tipo, reerguer eles. E basicamente todas as palavras, não só essas que eu falei, tinham mais esse conceito de querer usar a linguagem como uma arma mesmo, sabe? Tipo, poder unir para fazer uma resistência e prometer inspirar o povo inglês para ganhar essa batalha contra a Alemanha. Bom, agora conclusão. A análise do discurso de Churchill na Segunda Guerra, ela nos mostra o poder da linguagem indo muito além de um mero meio de comunicação. Nesse caso, funcionando como importante ferramenta para manipulação e a manutenção das realidades tanto sociais quanto políticas. Com a aplicação do método análise de discurso, foi possível identificar como as escolhas das palavras e a eloquência do interlocutor, no caso Churchill, não só informava, mas também mobilizava e unificava a população para a batalha. Além disso, a investigação nos mostrou como os discursos podem ser carregados de ideologias e manias culturais, e que sem uma análise crítica, sua percepção fica difícil. A exemplo, o Churchill ele evita falar o nome dos adversários, sempre os denominando como inimigos, o que reforça a ideia do nós contra eles e também reforça a ideia da desumanização do adversário. Assim sendo, a análise demonstra a possibilidade do uso do discurso de forma estratégica, podendo moldar a percepções, emoções e também manipulando o curso dos acontecimentos.